Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui começando agora esses nossos encontros online que se chamam Educar Hoje, onde nós vamos focar diversas questões que angustiam os adultos, todos contemporâneos, na relação com a educação dos filhos, dos alunos, dos netos, dos sobrinhos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, enfim, essa perspectiva hoje, como educar num mundo tão complexo, tão difícil, tão fugidio, tão diferente do que já foi e que muda a cada instante. Então, são questões que a gente se depara cotidianamente com isso, né, Alessandro? Eu acho que assim, a ideia básica é que a gente compartilhe, né, ideias, discuta ideias e, acima de tudo, a gente consiga compartilhar as nossas angústias, problemas e ouvir no processo de discussão. Quer dizer, a ideia, resgatando um pouco a ideia, é essa, e menos dar uma resposta fechada e uma receita para tudo isso que a Dora disse, que no fundo não existe uma receita tão pronta para essas questões contemporâneas, mas eu, como educador, e a Dora também, né, somos professores, né, atuamos em sala de aula. A Dora faz um tempo que não está em escola, mas que está atuando como professor, e eu atuando em escola e como professor. E como pai. Eu como tia. Percebo a angústia que muitas vezes estar na escola, ou ser pai, ou atuar com crianças e adolescentes, e a gente não tem muito espaço para compartilhar, nós não temos muito com quem falar. Não é exatamente um processo de terapia, mas é um processo de discussão de ideias. Mas né? Porque o que acontece? Eu ia mencionar dois problemas que a gente se enfrenta no mundo contemporâneo, que é o seguinte, é que as pessoas em geral receberam uma educação mais autoritária, né? E não querem, muitas vezes com toda razão, perpetuar esse autoritarismo, etc., mas também não sabem como fazer, às vezes, né? Não sabem como uma alternativa, não encontram uma alternativa ao que receberam, aquele modelo que receberam. Essa é uma questão. A outra questão que eu também coloco, que para a gente discutir um pouco aqui, é a questão de que hoje existe uma massificação, né, cultural, da mídia, televisiva, enfim, todo mundo parece que está contagiado por um modo de ser muito homogêneo, né, da massa, enfim. E o que acontece? Como educar uma criança para não ser da massa, mas também para não sair fora da sociedade, para saber atuar nessa sociedade. Né? E também eu penso que educar é sempre um lugar, um espaço de incerteza. Né? Educar não é algo fácil, porque se a gente olha para a história, se a gente vê também aqueles educadores que relataram, né, eu nunca me esqueço de Pestalozzi, por exemplo, né? É um processo angustiante. Pestalozzi, por exemplo, escrevendo, não é que ele tinha, não é que os outros tinham e hoje nós não temos, não é? Eu não penso que seja isso. Eu acho que eles não tinham e nós também não temos. Educar é um processo, porque é algo inacabado, né? Não existe, vamos chegar aqui, vamos construir isso, que vai dar certo, não tem uma fórmula. Então, ele é sempre um processo de incerteza. Nós já vivemos num mundo de maiores incertezas, né? No passado parece que o caminho era mais claro, hoje é mais difícil. Nem sempre. Como você falou, o próprio Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores da humanidade, ele se considerava que tinha errado feio com o próprio filho. Pois é. Né? Mas, assim, a questão é que, como você está dizendo, que o ato de educar é um ato sempre inacabado, e porque também pressupõe uma construção de si mesmo. Né? E como a gente está em um processo constante de mudança, não é só o mundo que está em mudança, nós mesmos também estamos em processo constante de mudança, então isso acarreta que o ato de educar é um ato flexível, moldável, mutante, né? Adaptável, né? E também às individualidades, ao momento. Esse eu acho que é um outro problema, porque quando a gente lê, né, as experiências, os educadores, ou quando a gente observa pais educando os filhos, etc., né,
muitas vezes penso o seguinte, é uma questão complexa, porque mesmo você olhando o outro fazendo com o filho, ou mesmo você vendo um educador narrando a sua experiência, nem sempre aquilo que o outro fez e aquilo que você viu de um outro fazendo, né, vai dar certo com aquele grupo que você está educando ou com aquele indivíduo que você está educando. Então, por isso que muitas vezes essas coisas já prontas, né, elas podem ser, ou experiências, por melhor que ela tenha sido, eu leio Pestalozzi, mas se eu for aplicar aquilo, nem sempre aquilo se adequa àquele indivíduo ou àquela realidade. Ela depende sempre muito do envolvimento, do bom senso, da observação, da força moral, do desejo, né, de educar o outro, depende sempre muito da sua percepção, da sua sabedoria, daquele momento. Por isso que essa tarefa é muito difícil. Eu, por exemplo, como pai, e mesmo como educador, já me vi em situações e você fala, nossa, não é possível aqui aplicar alguma coisa agora que alguém já fez, porque não daria certo. Ela depende muito do seu feeling daquele momento, da sua possibilidade naquele momento. Por isso que, né? Hippolyte Léon Denis Rivail, no livro Textos Pedagógicos, né, ele dizia que educar é uma arte. É uma arte. É uma ciência e uma arte. É. Porque exige o improviso, exige a intuição, exige, né, enfim. Mas eu acho que é interessante também a gente narrar um pouco das nossas experiências pessoais. No caso, eu como filha e você como pai, a educação que eu tive, e talvez você esteja repetindo também um pouco com as suas filhas esse tipo de proposta, de educar as crianças para não seguir a massa, para ter uma individualidade própria, com possibilidades e alternativas culturais, políticas, de pensamentos, né, políticos, religiosos, enfim, que não são tudo que a massa pensa, né? Ou seja, dar o espaço para o indivíduo ser o que ele é, e também ter acesso a outros tipos de informação e de formação que a escola não dá, que a televisão não dá, que o rádio não dá, que a mídia não dá, enfim. Eu só queria dizer uma coisa, eu acho que essa é a pergunta, ou é a questão essencial desse nosso primeiro encontro, desse nosso primeiro bate-papo. Quer dizer, como educar para fazer frente a este mundo contemporâneo, né, que é o mundo do descartável, que é o mundo do consumismo, que é o mundo do lixo cultural, desculpem a expressão, mas daquilo do feio imposto ao ser humano, né? Dessa coisa da indústria cultural, ou dessa razão instrumental do mundo do cálculo. Quer dizer, como, né, nós educarmos para fazer frente a isso, seja na escola, seja como pai, e aí acho que não há uma separação, seja enquanto sociedade, né? Porque no fundo a sociedade também deveria ter uma característica educativa, né? Quer dizer, como fazer frente. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar é que a gente teria que dar oportunidade para o indivíduo de ser ele mesmo, né? E não ser totalmente moldado pela sociedade de massa. É uma das coisas que... É uma das coisas, no meu modo de ver, mais desafiadoras. Porque, por exemplo, a Dora citou a minha experiência como pai. Uma das questões que eu sinto de angústia, e como pai e como professor, é que muitas vezes parece que o esforço que você faz, ele não é tão poderoso quanto o que a sociedade coloca, o que a mídia coloca, o que o mundo coloca para as crianças. Você faz um trabalho de Hércules, mas você é um indivíduo, ou 2 ou 3 indivíduos, fazendo um trabalho frente a uma massificação tão poderosa. Mas tem um detalhe, é que o seu trabalho de Hércules tem um vínculo afetivo com as crianças. Pois é. E que a sociedade de massa não tem. Uma coisa é uma influência externa, outra é aquela influência que marca a alma, que nasce do vínculo, que talvez no momento possa não parecer ter o efeito esperado, mas que no decorrer dos anos isso fica como marca. Agora, a gente não pode esquecer que não tem talvez uma profundidade emocional
mas tem o agradar o outro, tem o dar o outro, às vezes, o que aquele... É o docinho, né? É dar o docinho, é dar a balinha, é dar o pirulito, é dar o brinquedo. Então agrada também, né? E conquista o outro também. Então, e vai encontra a parte dos desejos, né? e estimula os desejos. Então, veja, eu acho que esse é um ponto visceral da educação contemporânea. Que é o grande problema do capitalismo, né? Ele compra todo mundo. Ele compra as pessoas que estão no mercado de trabalho, ele compra as crianças, compra os adultos, ele compra. Compra através dos penduricalhos. E né? gera uma felicidade falsa, mas gera uma felicidade. Porque se a gente for pensar bem, é a única civilização, e essa é uma coisa que eu tenho pensado, mas ela é a única civilização que no fundo, querendo ou não, superficialmente, artificialmente, pensou a felicidade do outro. E que era possível ser feliz na civilização para todo mundo, de certa maneira, né? Porque o outro não pode ter o carro, mas ele pode ir ao McDonald's. Ele não pode ter isso, mas ele pode ter aquilo. Ou seja, ele não tem um brinquedo e tal, mas a maioria pode ter um brinquedinho assim. Você não tem o óculos mais bonito, mas tem a... É uma civilização da sedução. Isso, seduz o outro e o outro se sente seduzido por isso. Quer dizer, frente a isso, quais são os elementos que nós temos para educar verdadeiramente para a felicidade mais profunda, para as relações mais belas, para o belo, para aquilo que tem de melhor em termos de cultura, né? Eu acho que aí a gente tem que oferecer, né, alternativas, tem que estar presente, tem que ter o olho no olho, tem que ter relação afetiva. Acho que isso é muito importante, porque para fazer frente a essa massificação é preciso a presença viva, né? É preciso a presença marcante. Eu agora no meu alto dos meus 53 anos, se bem que eu não vivi, na minha infância não era tão avassaladora essa doutrinação da mídia, da propaganda, menos, né? etc. Era menos. Era muito menos. Mas hoje em dia, aos 53 anos, eu vejo que quanta coisa da infância de repente vem à tona, né? Coisas positivas e negativas, né? Que a gente guarda na alma, né? Palavras, exemplos, atitudes de avô, de avó, de tio, de mãe, de pai. Isso é muito marcante. A gente, tanto que a psicoterapia está aí para mostrar o quão marcante é muitas vezes, inclusive negativamente, no caso dos traumas, etc. Esse influxo, essa marca que os pais, os educadores deixam nas crianças. Além disso que a Dora está falando, só para não esquecer, eu acho também que a gente precisa... eu acho que isso é um ponto importante na questão da educação, eu estou colocando aqui para a gente discutir, mas... nós também precisamos ter um encantamento, uma paixão, um amor pelas coisas boas deste mundo. Por exemplo, eu sempre amei os livros e acho que os livros são uma coisa boa, né? Pode ter alguém que discorda, mas acho que são coisas. É uma das coisas mais maravilhosas que foi legada para a humanidade. Porque o livro proporciona muitas coisas, né? Proporciona o belo, proporciona viagem, proporciona, né, conhecimento, proporciona reflexão, proporciona coisas maravilhosas, descobertas maravilosas e tal. Eu sempre amei o livro e amo mesmo, amo. As minhas filhas amam naturalmente, né? Então elas também amam, a gente sai e tem que ir à livraria. Tudo bem, é um ato de compra, não tem jeito, segundo o livro vem comprado, mas é um ato, elas amam ler, amam a história, amam conhecer, amam mexer. Eu acho que existe um contágio. Isso, então você como educador contagia o outro a partir do seu amor, a partir também, a coisa não pode ser insonsa, a coisa não pode ser morna, você não pode, eu acho que falta um pouco isso, falta paixão, falta esse contágio do educador em relação ao outro, que vem pelo amor, mas também a gente tem que ser amar isso, tem que ser o desejo desse prazer pelas coisas belas, pelas coisas importantes do mundo. E eu acho também que é porque também o adulto tem que se centrar na criança, né? Tem que olhar a criança, tem que estar presente, não pode estar só focado no sucesso material, na carreira, etc. Esse que é a questão. É que você também tem que ter um projeto de educação, de família, e um projeto para o outro, né? Então, por exemplo, a gente em casa senta toda noite e conversa, né? E lê, e tem uma história bonita, e tem uma poesia, e todo dia tem uma música, porque eu também acho que a educação, a cultura,
cultura, a beleza é uma coisa que você faz de maneira sutil, de maneira natural, de maneira a acontecer todo dia. Então todo dia você ouve uma palavra bonita, todo dia você lê uma história, você ouve uma poesia, ouve uma música, vê uma imagem bela. Quer dizer, todo dia é o conjunto dos caracteres e das coisas adquiridas diariamente. Acho que esse é um ponto importante. Eu me lembro, por exemplo, que minha mãe cantava muito para nós. Né? A gente saía de carro, ela cantava o tempo inteiro. Não tinha rádio no carro, né? Era pequeno, não tinha aparelho de som. E ela cantava, a gente cantava junto. Hoje eu gosto de cantar, adoro cantar, né? Canto. Então essas coisas é que vão se transmitindo. Agora, e você? Como é que você vê todas essas questões? Eu acho que essa participação de vocês nessa discussão é importante. A gente não quer fechar. Quais as dificuldades que vocês enfrentam na relação com os filhos? O que vocês pensam desta forma de manter assim um local sagrado, um momento sagrado de convívio familiar? Conseguem fazer isso? Como é que é isso? E na própria educação, né? E como educador, e na escola, e na sala de aula, como é que a gente lida com isso e quais são os caminhos que a gente tem para conseguir fazer isso, que é algo fundamental para o mundo contemporâneo, né? Exatamente. Então nós esperamos a sua participação, as suas sugestões, as suas questões, as suas angústias para nós discutirmos.